Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 26 de maio de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para você as informações, as notinhas, matérias e tudo que acontece no dia a dia da nossa querida Poços de Caldas. Boa noite, João. Friozinho hoje, hein? Tá frio, viu, Albert? Sorte que aqui no jornal, aqui no estúdio, é quentinho, né? Porque eu tô até de manga curta, né? Você tá um pouco aí mais protegido que eu, mas realmente tá bem frio hoje. Inclusive, geou, né? Hoje cedo, né? Hoje tinha duas previsões do tempo interessantes, né? Do Instituto Somar diz que faria 2 graus e do Instituto Clima Tempo 4 graus, né? E a geada estava prevista de ter acontecido, eu não vi, né? Mas diz que foi por volta de 6 horas da manhã, né? Para amanhã também, quarta-feira, tem previsão de geada no Instituto Somar, tá -1. E no Clima Tempo tá 3, né? Então, possivelmente vai estar mais frio amanhã do que hoje, né? Então, João, hoje é dia 27, né? Praticamente 26, né? 13 dias após a suposta festa, se tivéssemos acontecido aqui em Poços de Caldas, São Benedito. E lembro-me bem, quando eu era mais novo, você também deve lembrar, que nós acompanhávamos a festa, no dia 13 o frio era intenso. Esse ano o frio chegou quase 13 dias após, né? O frio chegou atrasado, né? Vamos dizer assim, né? Eu não peguei, assim, talvez, essa fase aí da festa de São Benedito, assim, que o pessoal dizia que era aquele frio intenso. Eu peguei, logicamente, que frio, né? Mas não como se falava que era frio, né? Antigamente, né, Albert? Mas, de qualquer forma, esse ano não fez tanto frio no dia 13 de maio. 13 de maio caiu numa quarta-feira, né? Um feriado meio, assim, atípico, né? No meio da semana, né? Não teve, assim, tão frio, né? Mas agora, essa semana, de uns 2 dias a tendência dos próximos 10 dias agora porque choveu, né, Albert, no final de semana, né? Então acho que isso aí potencializou. Ajuda né? muito, Isso aí. E alguns assuntos que foram destaques nesse final de semana, João, no qual nós estamos trazendo aqui para os nossos amigos, principalmente em relação ao grande feriado que houve no estado de São Paulo para tentar conter a proliferação do vírus. E muitas pessoas questionando a prefeitura municipal em relação às barreiras sanitárias. Realmente foi um assunto muito grande abordado aí, nas redes sociais, diversos vídeos, pessoas comentando. A preocupação aumenta a cada dia, né, João? Inclusive agora, à tarde, eu estava vendo uma matéria na cidade de Campinas, 90% dos leitos destinados ao vírus estão todos comprometidos, e Campinas, 150 quilômetros de Poços de Caldas. Então, são preocupações que a prefeitura deveriam ter em relação a isso, né, João? É verdade, Albert. A Prefeitura de Poços, a exemplo de cidades da região, também reforçou, né, as barreiras sanitárias aí nas entradas da cidade, mas como a gente já falou várias vezes, Albert, as barreiras não são 100% intransponíveis, né? Com certeza. A gente vê várias vezes aí nas redes sociais vídeos e relatos de pessoas, né, tanto falando de carros de fora de Poços de Caldas que conseguiram passar pelas barreiras sem serem abordados, né? Como também veículos de Poços de Caldas que passaram pela barreira ali sem sequer serem parados, né? Lógico que quem tem a placa de Poços de Caldas, segundo a prefeitura, agora tem que apresentar um comprovante também que mora aqui na cidade, né? Mas de qualquer forma, tá passando. Alguma coisa está passando, né? A gente tem acompanhado, inclusive, alguns seguidores nossos da página fizeram alguns vídeos, né? E a gente observou que, infelizmente, é o que você falou, está passando. E eu tive uma notícia, João, em relação a tudo isso, e a gente faz aqui uma solicitação ao senhor digníssimo prefeito Sérgio Azevedo, uma pessoa que em dezembro recebeu 42 mil reais dos cofres públicos, mensalmente 28 mil reais. Se nós formos somar o salário dele no período de 4 anos, aproxima-se quase de R$1 milhão pelos seus préstimos à Prefeitura de Poços de Caldas. E chegou ao meu conhecimento que eles não estão conseguindo comprar os medidores de temperatura. E numa rápida abordagem que eu fiz nas redes sociais no período da tarde hoje, tem medidores de 40 a 800 reais. Não seria a hora do prefeito também botar a mão no bolso, mostrar que ele tem amor pela cidade, no qual quase R$1 milhão nesses 4 anos, e ele comprar aí 5 medidores de temperatura para ajudar na contenção das barreiras sanitárias, João? Ô, Albert, bom, isso aí que você está falando é óbvio, né?
Eu não sei como é que seria a forma legal de compra desses equipamentos, né? Eu sei que se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui no Google, por exemplo, você vai achar no Mercado Livre, lojas aí de departamento. Pode ser que, inclusive, não tenha para vender aqui em Poços, né? Mas fora deve ter, Mas né, João? fora Claro. tem. Então, assim, se o prefeito não puder usar recurso próprio, né? Eu não sei também se é permitido pode comprar, fazer pode fazer doação, não tem problema. Aí que a Câmara Municipal devolveu 3 milhões de reais justamente para ações contra o vírus. O governo federal repassou 5,8 milhões. 5 milhões de reais. Então é impossível que não dê para comprar meia dúzia de medidores, Albert, para ficar aí nessas barreiras sanitárias, né? Então, talvez o que falte realmente é mais vontade, né? É vontade política, né? É correr atrás do negócio, né? Pode, né? Tem a lei lá, a lei de doação, não tem problema. Como é que é? 866? 866 é para compras, né, João? Mas então você pode comprar sem licitação até 8 mil reais, né? Até 15 mil agora, aumentou. Então, mas de qualquer forma, você pode fazer a compra. E mediante o vírus, você está autorizado a fazer compras, desde que não extrapole os valores diretamente. Então você pode comprar, né, João? Comprar, é impossível. Agora, se você não está conseguindo comprar pelos meios corretos, o que é 2 mil reais para o prefeito? O que é cotizar entre 17 secretários, 100 reais cada um? Não custa nada. Na hora de fazer um churrasco, com fraternização de final de ano dos mesmos, com certeza devem cotizar para comprar carne, cerveja. Agora, para comprar 5, 6 medidores, não conseguem? Me poupe, né, João? É o que eu falei aqui. Eu acho que tem que ver realmente a questão legal da situação, mas é possível de comprar. Então, é questão de interesse e de vontade de comprar. Agora, eu vou te falar uma bobagem, Albert. Pode ser que, às vezes, também eles não queiram usar os termômetros com medo de barrar as pessoas na entrada da cidade, queimar Poços de Caldas. Mas aí eu acho que não é uma questão de queimar. Isso aí eu estou especulando, não estou dizendo que está acontecendo, não. É que dá a impressão, né, Albert, de que pode acontecer. Os números em Minas Gerais estão muito subnotificados. Você viu as informações que chegaram da UFMG? Hoje, pela manhã, eu estava lendo o Estado de Minas, um jornal de grande circulação em Minas Gerais. Dizem que 800% pode estar sendo subnotificado as informações desse vírus em Minas Gerais, João. Números preocupantes, hein? Aqui em Poços, por exemplo, a própria vereadora Cício Pípera tem batido nessa tecla com frequência, né? Também o vereador Paulo Tadeu também defende essa tecla, que está ocorrendo subnotificação. Só para respaldar isso que eu estou dizendo, Albert, no boletim epidemiológico de ontem, houve um grande salto no número de exames descartados por teste em laboratório. Então pulou lá, agora está com, até o número de ontem era de 83, né? Era de 40 e poucos, agora está em 83. A própria prefeitura relatou que esse aumento se deve ao resultado de exames na rede particular que foram fornecidos para a prefeitura e ela incluiu no boletim. Então, para você ver, já ocorre subnotificação de exames descartados. Você não acha que pode ocorrer também subnotificação de casos confirmados, na verdade? Com certeza. E aquilo que você acabou de falar, João, são 8,8 milhões de reais destinados à prefeitura e a gente sempre cobrou. Cadê os testes? São poucos testes, estão fazendo poucas intervenções da forma correta, então a gente fica muito preocupado, porque Campinas, igual eu coloquei no começo, são 150 quilômetros e 90% dos leitos já estão quase todos ocupados. Esperamos que não chegue em Poços de Caldas. Robert, 2 assuntos sobre essa questão do leitos aí e a questão do recurso. Na live que o prefeito gravou na sexta-feira, ele disse que todas as pessoas aqui em Poços que apresentarem sintomas do vírus vão ser submetidas ao teste rápido. Então, isso já é uma grande coisa. Já ajuda muito, né, João? Em relação aos leitos, a margem de segurança de ocupação de leitos aqui em Poços de Caldas, segundo o médico Mário Krugner, é de 70%, né? Então, segundo ele, menos de 20% dos leitos aqui em Poços até sexta-feira estão ocupados por conta de situações relacionadas ao vírus, né? E a margem de segurança é 75%. Aí, mais de 75%, aí realmente liga-se o sinal vermelho, né, de que a situação está começando a querer fugir do controle. Neste último final de semana, João, após diversas críticas também nas redes sociais, nós trouxemos aqui na última terça, na última quinta-feira, a respeito dos feirantes que vendem móveis, utensílios ali na Feira Livre. Alimentos também. Alimentos, e nós tivemos lá presente em volta do mercado municipal. Nós temos que parabenizar a prefeitura pela ação que eles tomaram, fecharam ali parte da Praça das Rosas, a famosa Praça Brasil, para que pudesse fazer o distanciamento das barracas, e foi bacana. Eu acho que é uma oportunidade que deram para os feirantes.
infelizmente, o número de pessoas que estavam lá comprando era um diminuto. Infelizmente, as pessoas estão com medo de sair às ruas ainda, mas equacionou um problema que nós criticamos muito aqui durante 2 semanas, solicitado pelos feirantes, né, João? É verdade, Albert. Pelo menos nesse ponto aí a prefeitura acertou, né, de fazer a flexibilização também desse pessoal aí que trabalha na Feira Livre, porque se flexibilizou uma parte, né, Albert? Nada mais justo que flexibilizar a outra parte também, né? E essa disposição aí do trânsito ali, eu não passei, mas você já tinha me relatado antes, ficou muito legal, ficou muito interessante, possivelmente vai ser repetida nas próximas semanas. Agora também, Albert, aquela questão, né? A prefeitura, até a medida do possível, está flexibilizando o comércio, né? Agora também não é culpa dela se a população não está consumindo, e tem muita questão também do medo, né, das pessoas saindo de casa, apesar de a gente ver aí algumas aglomerações. A prefeitura também, ela reduziu o horário de bares, né, de 10 para as 8 da noite, principalmente por conta dessa questão. E na live do prefeito ele disse que o problema dos bares não são os bares do centro, são os bares do bairro, que a gente tem um controle menor sobre o que está acontecendo, né? E em cima disso, João, várias pessoas me procuraram ontem, hoje, durante o dia, são os proprietários de academias em Poços de Caldas. Eles disseram que se a prefeitura não aceitar da forma que foi colocado por eles em relação ao distanciamento dentro das próprias academias, os próximos 15, 20 dias, muitas delas fecharão em Poços de Caldas em virtude de não estar dando conta de manter o custo operacional de ambas fechadas. Eu acho que a Prefeitura, o próprio Ministério Público deveriam rever, a própria Comitê de Enfrentamento do Vírus deveria rever essa situação, porque são pessoas que dependem das suas atividades comerciais, vamos dizer assim, porque a academia também é uma atividade comercial, e se eles não fizerem algo, infelizmente, nós teremos aí uma situação muito complicada em Poços de Caldas também, né, João? Eu vi uma matéria, assim, muito rapidamente no jornal Correio Brasiliense, né, dizendo assim que lá em Brasília eles flexibilizaram a abertura de academias, e aí os casos aumentaram. Aumentaram, né? Então, assim, pode ser que esse seja um dos motivos aí do comitê ainda estar segurando, né? em reabrir as academias. Eu também não sei se isso aí é verídico, mas parece que também o vírus se transmite pelo suor, né? Suor, então, né? É pode ser complicado. que você está na academia, logicamente você vai suar, né, Albert? Isso aí não tenha dúvida, né? E aí pode ocorrer do vírus se propagar ali na academia. Então eu vi essa informação, não sei se de fato é verídica, totalmente real ou verídica, né? Mas assim, não é de se duvidar por conta da questão da transmissão, né? Você vai fazer um exercício físico ali num equipamento, você vai ter que depois fazer toda a higienização daquele equipamento, você vai ter que funcionar de maneira reduzida, né? Não tem como você funcionar da mesma forma que os bares e restaurantes estão podendo funcionar com 20%, 30% da capacidade. Lá também teria que ser o mesmo, né? Também tem que ser o mesmo, não tem como você fazer nem mesmo distanciamento social ali na academia. Eu acho que é possível, né? É difícil, tem que fazer realmente com menos alunos, justamente para que a própria academia, ao final dos exercícios, possa fazer higienização dos aparelhos. Então, eu acho que isso é que é o complicado, né? Não é que ninguém queira que não, reabra, claro, sem dúvida. Pelo contrário, eu acho que assim, se for possível, deve se reabrir, né? Mas se não tem segurança, eu acho que a prefeitura não vai correr o risco de reabrir essas academias e aí, eventualmente, aumentar o número de casos. Só para concluir esse assunto, Albert, na live lá que o prefeito gravou junto com o Carlos Mosconi e com o médico Mário Krugner, acho que foi o próprio Carlos Mosconi que disse assim que com a flexibilização do comércio era previsível o aumento de casos. Então, se sabia que ia aumentar o número de casos, mesmo assim flexibilizou. Com certeza. E após 30 anos, né, João, o Jornal da Cidade mudará de local. Ah, é verdade. O Jornal da Cidade vai mudar. A gente está aqui localizado na esquina da Rua São Paulo com a Rua Rio Grande do Sul. A gente vai continuar... Há mais de 30 anos, né, João? 29 anos. 29 anos nessa sede, que a primeira sede do Jornal da Cidade foi ali na Praça Dom Pedro II, na parte de trás, ali, ficava em cima da antiga Inartes, né, de material de construções. O Jornal da Cidade está localizado aqui na esquina da Rua São Paulo com o Rio Grande do Sul. Vai continuar na esquina da Rua São Paulo, mas agora na Rua Capitão Quinzinho Junqueira, ali bem do lado do cartório eleitoral, em frente ao DEMAR e atrás da Igreja de São Benedito. Então vai ficar muito próximo, o prédio que vai passar por reforma, então a gente vai mudar para lá a partir de segunda-feira em novo endereço. Bacana, após 29 anos numa sede,
como o João colocou, vai entrar em reforma, estaremos em novos estúdios, em novos ares, a partir de segunda-feira. Nós vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de instantes com as matérias do final de semana, de hoje e as notinhas do Pautando. Nós aqui do Posto Pampa acreditamos que isso tudo vai passar e sabemos que agora, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós faça a sua parte para a recuperação da economia. Por isso, é essencial que você valorize o comércio da nossa cidade e consuma produtos e serviços oferecidos aqui onde a gente mora. Quando o dinheiro circula aqui, ajudamos na criação de novos empregos e todos saem beneficiados, incluindo você e sua família. Posto Pampa, junto de você a todo momento. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos as matérias do final de semana, de hoje e do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, a matéria do final de semana, a manchete foi a seguinte: Polícia Civil faz a maior apreensão de drogas deste ano em Poços de Caldas. Foram apreendidos aí cerca de 40 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e drogas sintéticas, também armamento, e 2 pessoas foram presas nessa operação da Polícia Civil. Parabéns à Polícia Civil. Também no último final de semana, a maior apreensão de drogas no Brasil também aconteceu lá no Mato Grosso. 28 toneladas de maconha foram apreendidas. Parabenizar a Polícia Civil de Poços de Caldas pelos 40 quilos apreendidos. Isso mostra que Poços de Caldas tem aí um corpo de policiais, de detetives, de investigadores muito importantes para o dia a dia da nossa cidade. A prefeitura tem... a Polícia Civil, ela tem feito operações frequentes aí contra o tráfico. Sem dúvida. No ano passado ela fez várias operações, fez aquela, inclusive, como é que chama? As drogas sintéticas lá? Não, no Vila Nova eles fizeram... sim, aprenderam todo mundo ali. Daquele grupo que atuava em Poços há décadas, né? Sem dúvida. Eles fizeram apreensão de muita droga, apreensão de bens, né? Verdade. E também prisão, né? Eu acho que foram mais de 20, né? Foram 21. E dinheiro parece que foi mais de 5 milhões. 5 milhões, né? Na época, né? Então, assim, teve aquela apreensão das drogas sintéticas também, de alunos aí de faculdades, né? Que mais de 20 e tantas pessoas estão presas até hoje, inclusive, né, João? Eu acho que o trabalho da Polícia Civil aqui em Poços em relação ao tráfico de droga, eu acho que está sendo bem satisfatório. Nós temos que parabenizar, temos que parabenizar em muitos delegados, em especial o delegado regional, Dr. Manzoli, Gustavo Manzoli, que tem feito um excelente trabalho, o delegado Gustavo Breni, né, também, que faz um... Gleison Breni, a Ana Cecília, né, Maria Cecília, que é daqui de Poços, que também faz um excelente trabalho também na sua delegacia. Doutor Hernani. Então são pessoas realmente jovens com o intuito de querer ajudar a cidade. Você vê, Albert, os casos de homicídio que estão acontecendo aqui em Poços. Rápida, esclarecimento. Geralmente, o único que não resolveram até hoje foi do Nildo, né? Do Rildo, que foi aquele problema lá que foi metralhado na porta da casa dele. O restante, todos foram solucionados. Né, João? Então a gente tem que parabenizar a Polícia Civil, está mostrando serviço. Sem dúvida, né? parabéns. É difícil, às vezes, combater o tráfico de drogas é enxugar gelo, né? Mas de qualquer forma está enxugando bem, né? Porque enxugando bem, com certeza. Quando está acontecendo, eles estão combatendo. Com certeza. Eu queria destacar aqui, Albert, 2 matérias que a gente fez aqui no final de semana de forma muito rápida. Foi o falecimento da Carminha Navarro, né? Que foi uma referência em promoção social na cidade. E também o falecimento do escritor Jorge Fontes, um escritor carioca que morava aqui em Poços desde a década de 2000. Anos, né? Ele escreveu aqui no jornal por vários anos, até ele sofrer um AVC, né? E infelizmente na sexta-feira ele acabou falecendo. Eu queria externar nossas condolências a toda a família Navarro. A Carminha foi uma das primeiras coordenadoras da assistência social em Poços de Caldas na década de 90 e fazia um belo trabalho quando ainda não existia ela com uma perua Kombi e um motorista. Ela saía nas ruas durante o dia, madrugada, e a gente tem que enaltecer o belíssimo trabalho feito por ela. Aos 72 anos, deixa 3 filhos, 2 netos, lutou muito contra essa doença triste que é o câncer. Infelizmente, ela foi vencida, mas foi uma grande guerreira e deu sua parcela de contribuição. Inclusive, a Prefeitura decretou 3 dias de luta oficial corretamente. A Carminha era uma pessoa muito querida, né? Muito gente boa, né? Você conhecia ela. Sem dúvida, demais. Com certeza, né?
A Carminha era uma pessoa muito querida por todas. E só para a gente completar aqui os comentários, Albert, da edição do final de semana, a Prefeitura suspendeu a fase de habilitação da licitação do transporte coletivo e o motivo seria a necessidade de julgamento de recurso apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Esse negócio de transporte público, né, João? 2 anos sendo levado a banho-maria, né, desde fevereiro de 2017, quando então o promotor público e atual ainda, Dr. Sidney Botia, fez o encaminhamento à Prefeitura, o Sérgio não deu atenção e hoje nós estamos com esse imbróglio da forma que está e acredito que custará muito caro para ele e para o senhor Sansão, que não adiantou nada ter tirado ele da Secretaria de Defesa Social, que era o responsável em realizar a licitação, e ter transferido para a água mineral. Pagarão e pagarão caro futuramente com ações propostas pelo Ministério Público junto a essas situações que aconteceram em Poços de Caldas. Pautando de final de semana, Albert, aproveitando que a gente está comentando a edição do final de semana, as 2 primeiras notas, as 3 notinhas são referentes à Carminha, mas aí no caso a gente está fazendo aí uma comparação com a atuação da promoção social naquela época e hoje em dia. Sem dúvida. Vou falar rapidinho aqui. O falecimento de Carminha Navarro na sexta-feira remete ao início da implantação de políticas públicas municipais voltadas para a promoção social, ainda no começo da década de 1990, quando a promoção social ainda era chamada de assistência social. Você lembra, né, Albert? Toda a energia que Carminha canalizava no seu trabalho no setor mostra que logo depois de sua saída do cargo, em 1998, ainda que tenha ocorrido uma grande melhora estrutural no sistema de atendimento na cidade, nenhum dos sucessores conseguiu, de fato, deixar marcas relevantes do seu trabalho. Então, o que aconteceu, Albert? O setor de promoção social se estruturou ao longo desses anos todos, só que não teve nenhum dos gestores ali que tivesse marcado, né, a sua passagem pela pasta da mesma forma que a Carminha marcou, né? A Carminha não chegou a ser a secretária municipal de assistência social ou de promoção social, mas ela teve uma atuação muito marcante. Como o Albert lembrou, ela utilizava aquela Kombi da assistência social para percorrer a cidade, fazendo atendimento a pessoas em situação de rua. A Carminha, inclusive, promovia aqueles tradicionais sopões, né? Lembro. A Carminha tem muito, ela tinha uma paixão por gastronomia, por culinária, cozinhava muito bem. Então ela também fez, né, o sopão ali, né, mais uma habilidade que ela tinha ali para levar comida aí àquela população carente daquela época. Então você imagina, Albert, na década de 90 o negócio já demandava cuidado, você imagina hoje em dia. Mas né? É que eu estava comentando hoje com um amigo meu no período da tarde, João. Os problemas sociais do município de Poços de Caldas, dos nascidos, dos radicados aqui há muitos e muitos anos, eu acredito que a Prefeitura deveria olhar com bons olhos. Muitas entidades, eu tenho observado aí dias e mais dias, trazendo sopas, blusa, roupa, para diversas pessoas nas ruas. Isso acaba atrapalhando o trabalho da Secretaria de Promoção Social, porque a pessoa não vai para os abrigos ser bem atendida, sendo que as entidades estão levando para eles nos pontos da cidade. Nós estamos ali em reforma no mercado municipal, na antiga panificadora Superpão. Esse último final de semana, quase 8 pessoas dormindo embaixo da marquise ali, por então ter atividade comercial momentaneamente. Então, eu acredito que a Prefeitura deva atender, sim, as pessoas da cidade, os nascidos, os radicados aqui há muitos e muitos anos, mas aqueles que chegam precisam ter um tratamento diferenciado e mandar embora da cidade para evitar que nos pontos que nós sabemos das dificuldades, aumente mais ainda a quantidade de pessoas. Né, você está falando ali da padaria, Albert. Em frente à padaria tem a Caldense. Né? Sim. A Caldense há alguns Teve anos que fazer. enfrentou um problema muito grave, né, de pessoas em situação de rua dormindo ali naquela lateral. Como é que chama aquela rua? É Coronel Procópio? Coronel Procópio. Dormindo ali na lateral da Caldense. Então o que a Caldense teve que fazer? Barras de contenção. Primeiro colocou o tapume, quase uns 3 meses fechando. E ficou horroroso. Horrível, né? De passagem, né? Aí depois eles pegaram e colocaram grade, resolveu o problema. Então talvez, Albert, a única medida que muitos pontos comerciais que enfrentam esse tipo de situação vão ter que partir para a colocação de grade. E um grande problema, até quero chamar a atenção do Carlos, que já está lá, há 2, 3 mandatos já na prefeitura, né, Carlos? Você como secretário, que toma providência em relação ao mercado e à padaria ali. Porque a hora que o rapaz terminar as reformas, esse pessoal ainda vai continuar dormindo lá da forma que está dormindo? Fica a pergunta para você. Pois é, Albert. A gente já falou também várias vezes aqui no Pautando daquela medida também de radicalizar, né? A gente citou como exemplo principal
a Praça Paulo Afonso Junqueira ali na Vila Cruz. Uma vergonha, tem reclamação do coreto, que tem gente dormindo no coreto, que tem morador de rua na praça, e tem usuário de drogas e não sei o que mais. E no meio dos moradores, né, João, sempre tem algum que não é de boa índole, né? Então, assim, a medida para radicalizar é cercar a praça. Sem dúvida. Né? Já teve aquele erro crasso, né, que foi construir aquele terminal ali, né, que não serve para absolutamente nada. Né? Na época, inclusive, lembro que houve protesto ali de moradores ali da Vila Cruz em relação àquilo lá. Os moradores parece que já estavam antecipando a situação de que aquilo ali não daria certo. E não deu realmente certo. A gente passa em frente ali. Tudo abandonado. Vazio. Tá vazio, sem ninguém lá. Verdade. E a próxima notinha é a seguinte: um dos principais problemas do município na atualidade é lidar com a população em situação de rua. Antes da pandemia de Covid-19, as reclamações eram intensas e quase diárias. É interessante imaginar o tipo de trabalho que Carminha poderia desempenhar hoje em dia se estivesse no cargo, ainda que as realidades da década de 1990 e de agora sejam completamente diferentes. Vale ainda destacar que Carminha, mesmo sem perfil técnico, foi muito bem sucedida em sua missão. É o que eu falo, João. Muitas das pessoas que são da cidade, igual eu coloquei, tem que ser tratada com outro olhar. Mas que são de fora, tem que pegar o ônibus e mandar embora. Porque se deixar, está muito pior que na administração passada, que várias pessoas, inclusive Antônio Carlos Pereira, atual vereador, que tem o programa, criticava muito a Lúcia, que fazia lá o seu trabalho também à frente da Secretaria de Promoção Social, e hoje a situação é 2, 3 vezes pior do que na administração passada. E muitas das vezes passam pano, ficam quietos, e muitas das vezes as pessoas têm que engolir porque a própria imprensa de Poços de Caldas, em virtude de outros acordos que existem, esdrúxulos. Do luto oficial, né? A Prefeitura decretou 3 dias de luto oficial, e a última notinha dessa edição é figuração. Alguns partidos políticos de Poços de Caldas, com pretensões de disputar a eleição municipal de outubro, não sei se vai ser de fato em outubro, né? Ou dezembro, inicialmente outubro, né? Foram surpreendidos em saber que, por conta de problemas na prestação de contas no pleito de 2016, não estão em situação regular para a disputa desse ano. A se confirmar de fato a irregularidade, nomes até então bastante especulados nos bastidores políticos locais deverão participar das eleições apenas como eleitores. Infelizmente, algumas situações de prestação de contas, mas tive levantando nesse final de semana, estão correndo com relação a isso, parece que estão conseguindo, e vamos aguardar aí um posicionamento oficial por parte da Justiça Eleitoral. Ontem, o ministro Barroso assumiu o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, diz que as eleições acontecerão esse ano. O mais provável é da prorrogação do prazo para 6 de dezembro, 20 de dezembro, segundo turno, nas cidades onde necessitam o segundo turno, mas que dificilmente teremos aí a prorrogação de mandatos, porque a Constituição assim não permite prorrogar mandato de ninguém no próximo do pessoal que está hoje administrando as cidades. E tem aquele problema que a gente já falou também algumas vezes aqui no Pautando sobre a questão de fazer eleições gerais unificadas. Não, ele não aceita. O próprio Barroso ontem falou que não aceita. A gente discutiu isso aqui, né? Os problemas do município que são... Vão ficar em quinto plano, né, João? O que realmente importa para a gente vão ficar em último plano. Com certeza. Vai ficar na frente presidente, vai ficar na frente governador, senado, sem deputado e o posicionamento dele como sendo vice da Rosa Weber por 2 anos, os dois tinham ali um contato muito bom, também por ser ministros do STF, né, João? E ser responsável pelo TSE. E os dois convergem na mesma situação, que os problemas do município têm que ser resolvidos a cada 2 anos. E do Estado do país também a cada 2 anos, mas em eleições diferenciadas. Manchete de terça-feira de hoje do Jornal da Cidade é a seguinte: veículos. Polícia Civil implanta agendamento virtual para vistorias em postos. Então agora a vistoria de veículos não é mais por ordem de chegada, né? Formar aquelas longas filas lá, vai ser por agendamento. Então você pode agendar ali no horário que for mais conveniente para você, né, Albert? E vai ser um atendimento muito rápido. Às vezes a pessoa perdia lá amanhã, né? Ou à tarde, né? Fazendo vistoria de veículo. E esse agendamento virtual vai acontecer através do site do Detran Minas, né? Bacana. Tem que entrar lá no site. Vamos torcer para que dê certo, né, João? Porque a situação que o Poços de Caldas enfrentava era absurda, né? Um funcionário só, máximo 2, para atender a quantidade de automóveis grande de emplacamento, de situações que precisavam fazer ali no Detran, né, João? Eu vou destacar mais uma notícia aqui da edição de hoje do jornal, que eu acho que é muito relevante, porque as pessoas têm muito preconceito em relação a isso, Robert. MST, que é um movimento
dos trabalhadores sem terra faz doação de 1 tonelada de alimentos para famílias de Poços de Caldas. Eu vi uma postagem do Dinei, que é o diretor lá de fora, que ajudem muito a população que está desempregada aí na cidade, né? E essas cestas verdes foram destinadas, né, a famílias ali, sem dúvida, previamente selecionadas por eles em escolas. Logicamente que famílias mais carentes ali, né, João? Em situação de vulnerabilidade social também, eles fizeram levantamentos ali nas unidades de educação infantil para detectar ali situações mais graves. Então, todo esse alimento, eles foram lá pegar todo esse alimento no domingo, né, e fizeram a distribuição ontem, segunda-feira. Parabéns, a gente tem que enaltecer. E a gente fica aqui com a pergunta de sempre, né, João? Cadê o dinheiro da merenda escolar da Prefeitura Municipal? Está servindo para pagar o passado dessa gestão que vocês deixaram de pagar? Por que não estão alimentando as nossas crianças? Fica aqui a pergunta ao prefeito, à secretária de Educação, ao senhor vice-prefeito Flávio Faria. Né, senhor Flávio? O senhor que é professor, né? Onde está o dinheiro? Cadê? Nos responda. Você vê que interessante, né, Albert? Alguns vereadores aí sugeriram, né, que fosse repassado para as famílias em situação de vulnerabilidade social, merenda, né, ou uma cesta básica, alguma coisa parecida e tal, e precisou vir um MST de fora para ajudar aqui, né? E outras instituições da cidade, né, outras pessoas fazendo esse trabalho que deveria ser feito pela Prefeitura, que infelizmente o senhor Flávio Faria e o senhor Sérgio Azevedo não nos responderam até o momento aonde está o dinheiro da merenda escolar. Agora, só para fazer justiça, a gente tem que falar também que a Prefeitura tem ali aquele projeto do Banco de Alimentos, né? Mas eles a doação, a grande parte é do povo mesmo. Exatamente, mas eles também destinam, né, as cestas verdes aí para populações sem dúvida, em situação claro. de rua, só que não é o suficiente, né? Não, de forma alguma. Suficiente. Então, assim, muitas famílias aí em situação de risco, né, que tem alunos, né, na rede municipal de ensino, estão passando por dificuldade por conta aí da pandemia, pais não estão trabalhando, tem muitos pais que são autônomos, né, estão enfrentando dificuldade, e os vereadores pediram, mas até agora a Prefeitura não se posicionou a respeito dessa solicitação. Vamos ao título pautando de hoje? Pautando de hoje, rapidamente, leitos de UTI. Na live apresentada pelo prefeito Sérgio Azevedo, o médico Mário Krugner disse que toda a capacidade instalada de UTIs na cidade, disse que de toda a capacidade instalada de UTIs na cidade, menos de 20% desses leitos estão ocupados por síndromes gripais e suspeitas de vírus, que é o do Covid. Isso dá uma certa tranquilidade para dizer que estamos indo bem. O médico disse, foi o que eu falei no começo do programa, Poços de Caldas ainda está em uma certa comodidade em relação a essa situação. O prefeito anunciou também na live que irá contratar uma pesquisa amostral que vai aumentar o percentual de testagens pelo SUS em postos com recursos do município. Agora, aspas do prefeito, será feita por meio de sorteio divididos por regiões da cidade, por faixa etária, faixa salarial e com testes de vírus. Vai ser importante para termos um índice real dos assintomáticos, ou seja, daquelas pessoas que não apresentam sintomas, mas testam positivo, disse. Por conta desse anúncio, feito pelo prefeito, os vereadores Paulo Tadeu, Cício Píparo e Gustavo Bonafé apresentam na sessão remota de hoje na Câmara Municipal um requerimento para buscar mais informações sobre essa pesquisa. Os vereadores querem entender no que consiste a pesquisa, se foi encomendada por algum órgão governamental de saúde, qual instituição fará o levantamento e qual será o custo. Isso aqui está em cara de ser uma pesquisa que depois pode ser usada com fins eleitorais, né? Com certeza. Você acha que isso a gente é bobo, né, na hora que eu vi isso eles acham que a gente é bobo, né, Sérgio? Você é carioca, mas nós somos espertos também, bicho. Não é porque você é carioca que você é esperto, não, meu bem. Nós sabemos que vocês vão usar, além da situação do vírus, vocês vão fazer pergunta eleitoral também. Então vão usar o dinheiro que foi destinado para o Covid, no combate à pandemia, para fazer também. Se me pegarem nessa entrevista, eu denuncio na hora você, Sérgio. Eu vou no promotor no mesmo minuto e levo o Sidney Bot junto para denunciar vocês. Brinca comigo. Eu acho que essa dá para entender a intenção. Chama a gente de trouxa. Dá para entender a intenção, mas também dá para entender as segundas intenções que podem estar ocultas aqui. Porque, olha só, eu vou repetir aqui para o pessoal, a pesquisa tem vários elementos qualitativos. Será feito por meio de sorteio divididos por regiões da cidade, faixa etária, faixa salarial e com testes do vírus. Ou seja, você vai pegar ali, você vai traçar um perfil da cidade, vai ser o perfil mais recente possível. Claro, vai ser feito agora. Porque agora ninguém está fazendo pesquisa eleitoral, né? Exatamente. E ele vai usar, achando da esperteza dele, nós te pegaremos, viu? Aguarde. Então eu acho que eu não sei se é tão conveniente fazer esse tipo de levantamento, não. Não, mas isso aí,
A mentira cai por terra se realmente for da forma que nós estamos imaginando. É que dá pra... Não é que ele vai fazer, né, Albert? Mas subentende-se que pode fazer. E a gente sabe como é que funciona o negócio. Para. As duas últimas notinhas são as seguintes. Retorno 1, um manifesto... eu estou repercutindo aquele manifesto e vou dar uma informação nova aqui. Ó. Um manifesto anônimo que circula pela cidade pede a retomada dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal, haja vista que outros órgãos como a própria Prefeitura e o Comércio já estão trabalhando, utilizando os protocolos previstos pelos órgãos sanitários. O manifesto pede tanto a volta das sessões ordinárias, quanto os atendimentos nos gabinetes. No entanto, ainda não há sinalização da Câmara sobre a volta dos trabalhos. Essa notinha foi escrita ontem, né? E a informação de hoje é que as sessões ordinárias da Câmara Municipal vão voltar a partir da semana que vem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais, João? Encerramos mais uma edição do Pautando, né? Edição de terça-feira. Lembrando que a coluna circula de terça a sexta no formato digital, final de semana digital mais impresso. A assinatura do Jornal da Cidade é muito barata, é apenas R$ 30 pelo trimestre, recebimento por e-mail e WhatsApp. E só reforçando o que eu disse no primeiro bloco, a partir de segunda-feira o Jornal da Cidade vai estar em nova sede, na rua Capitão Quinzinho Junqueira 67, bem ali na esquina com a Rua São Paulo, do lado do cartório eleitoral, em frente ao DEMAI e também atrás da Igreja de São Benedito. Localização melhor não existe. Está bem no centro da cidade também. Então o nosso início será nos estúdios do coração de Poços de Caldas. Continua no coração. Continuar. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, às 20 horas, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.